Edson. Bem-vindo, irmão Edson. Quanto tempo, hein? Amém. Deus Opa, seja louvado. amém. Amém. Já estamos no ar, irmão. Estamos Amém. começando mais um programa, pela graça e misericórdia de Deus. Ele nos permite reunir aqui como Igreja de Cristo, não é? E para estudarmos um pouquinho mais da palavra dele e para nós também termos essa comunhão com os irmãos, compartilhar algumas coisas boas, às vezes até sofrimento, coisas ruins, e nós vamos orando uns pelos outros e, e vamos fazendo com que esse nosso Jesus seja conhecido em toda a face da terra. Eu quero agradecer a participação dos irmãos que têm estado aqui frequentemente conosco, participando, não só aqui ao vivo, mas assistindo pelo Hangout, pelo YouTube, e estão sempre aqui conosco, né? Então eu sinto muita falta dos irmãos, eu sei que isso é a Igreja de Cristo, eu sei que vocês são sinceros e que vocês estão fazendo a diferença no Brasil hoje, a diferença na igreja, porque é um grupo igual da igreja dos tempos de Jesus, da Igreja do Caminho, né? Porque ele chamava Igreja do Caminho, porque ela não reunia nos templos, reunia na beira da estrada, embaixo das árvores. Então a Igreja de Jesus era chamada a Igreja do Caminho. Há uns 20 anos nós fundamos uma igreja do nada, eu, o pastor Gilberto e a esposa dele, lá na sala da minha casa. Então vamos fazer um trabalho aqui na Tijuca? Vamos. E está lá até hoje, a Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho foi o nome dessa igreja que nós colocamos, porque a Bíblia cita essa Igreja do Caminho. Então nós somos esse povo que está pregando Jesus no caminho do hospital, no caminho da escola, no caminho da casa, no caminho do lazer. Nós estamos sempre ali pregando esse evangelho, né? Então nós somos esta igreja que não tem um local fixo, exatamente como era a igreja primitiva, né? Nós reunimos nos nossos lares, nas nossas casas, e ninguém aqui tem compromisso direto um com o outro, a não ser, primeiro, por obrigação a Deus, compromisso com Deus, e depois nós uns com os outros. Como Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ninguém aqui tem inscrição, ninguém tem número, ninguém vigia ninguém, ninguém controla ninguém aqui, todos nós somos controlados e vigiados pelo Espírito Santo. Ninguém deve satisfação aqui a ninguém, a não ser a nosso Deus e Pai Criador que está no céu, né? Então a Ele nós devemos todas as coisas, né? Então isso aqui nós ficamos assim um ambiente muito gostoso, que as pessoas que estão aqui estão por compromisso, estão por amor, ninguém está aqui por obrigação. Então isso é uma coisa bonita desse formato que nós alcançamos aqui, irmãos. Isso foi acontecendo aos poucos. Ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é pago para estar aqui, ninguém recebe por estar aqui. Então é simplesmente essa reunião da Igreja de Cristo que nós fizemos, é um ato de amor. É um ato de amor. Então isso é muito bonito. Muito, muito, muito bonito, irmão. Eu amo isso daqui. Enquanto Deus me der vida e tempo, eu fico estimulando os irmãos a fazer as mesmas coisas. E agora há pouco tinha um irmão aqui, acho que é o Renato, não sei se ele caiu, ele estava falando, eu nem lembrava, né? Ele falou que teve um evento desse, umas palestras que nós fomos fazer aqui na Baixada Fluminense, aí o Salomão convidou para ele ir para lá. Aí ele foi assistir uma palestra, ele estava 10 anos desviado do Evangelho, não queria saber de religião e nem de Jesus. E ele assistiu uma dessas nossas palestras, aí ele viu que o sistema religioso realmente estava tudo longe de Jesus, mas que ele tinha que voltar para Jesus. E está aí montando, divulgando o Hangout e fazendo a pregação da palavra de Deus, né? Então é isso que nós queremos. No reino de Deus não existe ninguém aposentado. A gente só vai descansar no céu, né? Então eu gosto por isso, irmão, de estar aqui com os irmãos. Então aqui nós aprendemos todas essas coisas e vamos ensinando um para os outros. Eu queria pedir, tantas pessoas que estavam aqui com a gente, que não tinha mais tempo, né, estão conosco. A Zuleika, tinha um tempão que ela não aparece aqui. Tudo bem, irmã Zuleika? Que bom, aí, ó. Conseguiu entrar no Hangout? Tá bom.
Estamos contentes com o retorno, que Deus abençoe a irmã. Então vamos aproveitar, vamos pedir que a irmã nos eleve a Deus em oração, abençoando este hangout de hoje. Tá bem? Vamos orar com a nossa irmã Zuleika. Tá com o microfone aí, Zuleika? Liga aí para a gente ver se está funcionando. Está funcionando, Zuleika? Não? Então quem está aqui um sumido aqui que apareceu hoje também. Vamos lá, irmão Edson, nos eleve a Deus em oração, pedindo a bênção para esse programa de hoje. Amém, irmão. Oremos então, queridos. Santo Pai, amado Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Em primeiro lugar, Pai, por podermos estar vivos, Pai, com saúde, respirando esse ar maravilhoso, Pai, que é o sopro da vida que Tu nos concedeste, Pai, desde a criação, meu Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, por todas as coisas, Deus, pelo alimento, pela nossa casa, Pai, porque sabemos que muitos padecem, meu Deus, nesse mundo na total miséria, meu Deus. E tantos estão, meu Deus, como se diz, até exagerando, meu Pai, com gastos exorbitantes, até, meu Deus, usufruindo até demais, porque eles não têm, meu Deus, a esperança que nós temos, meu Pai. A vida eterna é contigo, Senhor. O paraíso deles é aqui na terra, Pai. E nós sabemos que isso aqui é passageiro, Pai. Nós somos peregrinos nessa terra, Deus. Por isso nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido, Pai. Tirado deste mundo, meu Deus, deste mundo cão, Senhor. Não que Tu criaste assim, Pai, mas que o homem transformou, Pai, através de seguir, meu Deus, as pessoas erradas, meu Deus, igrejas feitas de pedra erradas, Pai, que não pregam o evangelho, Deus, que cheio de pessoas com a mente vazia, Senhor, sem qualquer conhecimento da palavra, meu Deus. Então nós te louvamos mais uma vez, Deus, pelas pessoas maravilhosas dessa igreja, meu Deus, a verdadeira igreja dos sinceros, Pai, que hoje é mediada pelo pastor, pelo nosso doutor Pedrosa, pelo pastor Aragão também, pelo Maxwell e tantos outros, Pai, que têm colaborado, Deus, para nos trazer a verdadeira vontade Tua, Pai, que é o ensinamento da Tua palavra, Pai, que vem através do discernimento pelo Espírito Santo, Deus. Meu Deus, tantos padecem, Pai, por falta de conhecimento, Deus, por falta de buscar o ensinamento, Deus. Perde tanto tempo com besteiras, meu Deus, com novelas, futebol, meu Deus, filmes, meu Deus, até pagãos, meu Deus. Então nós queremos pedir, Pai, nós conclamamos, meu Deus, aqui uma oração, meu Deus, uma aclamação, meu Deus, que esse povo se volte a Ti, Senhor, que venha Te buscar de coração, Pai, não somente como, digamos assim, uma promessa de ser recompensado, meu Deus. Então nós queremos Te agradecer eternamente, Pai, por podermos pertencer à verdadeira igreja de Cristo, como nos tempos antigos de Paulo, meu Deus, dos discípulos e mesmo de Jesus Cristo, Pai. Pai, nos guie nesta noite, Pai, nos traga, meu Deus, diretamente do Teu trono, Deus, uma santa palavra, Pai, inspirada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Use poderosamente o Dr. Pedrosa e tantos outros que possam, meu Deus, colaborar. Mais uma vez, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agradecemos a participação aqui do nosso irmão Edson. E agora chegou uma festinha aqui, a minha caçulinha já está aqui do meu lado me assessorando, né? Então, deixa eu ver aqui, vamos botar um texto. Só gostaria que o irmão, até que esteve aqui o Renato, lembrou de um texto, irmão, que eu tinha esquecido, é muito interessante, estava na outra Bíblia, né? Aí eu marquei aqui para a gente ler, além do estudo que nós vamos fazer hoje de Romanos capítulo 14, eu gostaria que os irmãos marcassem na Bíblia de vocês aí, no livro do profeta Amós, o profeta dos profetas menores, né? Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, que eu vou ler aqui com os irmãos. Amós 8, versículos 11 e 12. Você vai ver uma profecia, mais uma destas centenas de profecias que estão se cumprindo nos nossos dias de hoje. E diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente,
correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Irmãos, vocês já entraram numa biblioteca onde você não viu a Bíblia? Então se preparem. Vocês vão ver várias bibliotecas. E o livro mais antigo, mais lido, mais traduzido, e o primeiro livro impresso no mundo, a Bíblia, você não encontra mais nas bibliotecas, irmãos. Nem nas lojas maçônicas, onde eles colocavam lá para profanar o livro, já tiraram também. Muitas lojas já não tem nem a Bíblia mais. Vai cair aí, irmão. Então, eles tiraram. Então, essa é uma profecia bíblica que está se cumprindo. As pessoas vão dentro dos templos, não ensinam mais Bíblia. Você vai nos locais de estudos, não tem mais Bíblia. Então o negócio está ficando muito complicado. Vai cair daí, Tati. Está ficando muito complicado tudo isso aqui que nós estamos falando, né, irmão? Então para nós aproveitarmos. Porque aqui ainda nós temos um lugar em que se a gente estuda um pouco a palavra de Deus, mas já não tem lugar mais. Você vai aí, é só prosperidade, é o livro do Silas, é o livro do Bispo Macedo, é o livro do João, o livro do Antônio, o livro da Maria, e a palavra de Deus fica lá para o canto. Mas isso é de propósito, irmão. Isso está sendo feito de propósito, para que o povo não conheça mais a Jesus. Então essas profecias eu posso dizer, irmão, que já se cumpriram. Já se cumpriram. Está muito difícil a gente viver dessa forma, né? Deixa eu passar aqui para a segunda tela. Vamos ver aqui se dá para a gente ver o... Deixa eu ver aqui. Recuar aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Tá ali, ó. Capítulo 14, não é? De Romanos, né? No anúncio do programa eu esqueci de colocar, mas Romanos 14. Aí, Tatinha? Romanos 14. Não, Tatinha. Romanos 14. Tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Então isso aí é um fato muito bem conhecido, que o próprio Jesus narrou. Os irmãos devem lembrar que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então a igreja de Cristo está procurando realmente os enfermos, os que estão desorientados, os que estão com fardo pesado, os que não estão no caminho do Senhor, as pessoas cheias de problemas, de drogas, de prostituição, de roubo, de mentira, de idolatria. Então, esse é o povo que Deus pede para a gente recebê-los com tolerância, né, com a fé dessas pessoas. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque quando a pessoa às vezes chega perto de nós, se você for falar tudo que ele tem que ouvir ali na hora, às vezes a pessoa está com fome, eu ainda falo isso, irmão. Às vezes o melhor, João 3,16, se você falar com ele, é dar um pedaço de pão para ele, uma caneca de leite, não é? Então, ali, deixa ceder o problema dele, porque a gente às vezes, principalmente quando é crente muito novo, você quer logo bater com a Bíblia na cabeça da pessoa, para ele aceitar logo daquela primeira vez, devido àquela grande ansiedade que a gente conheceu, aquela coisa maravilhosa, você quer falar para todo mundo. Até hoje isso acontece comigo. Mas você tem que ter paciência e tolerância com essas pessoas que estão no pecado, né? Só que às vezes as pessoas estão tolerando o pecado 30, 20, 40, 50, 70 anos, aí não tem jeito, né, irmão? Aí não é tolerância, aí é acomodação. São pessoas acomodadas com o pecado. Então, isso aí nós temos que receber essas pessoas assim. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Então, isso aí, desde o profeta Daniel, né, o tempo dele, ele e Sadraque, Mesaque e Abdenego já faziam esse regime de legumes, de verdura, não sei o quê, e os outros se alimentavam de outras coisas. Então, o que aconteceu? Eles ficavam, né, nesse debate. Então, aqui ele está falando no alimento, está fazendo a comparação com o alimento material, né?
E da mesma forma tem que ser tratado como um alimento espiritual. Né? Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, só pode comer legumes. Você não come carne, então você não vai para o céu. Não sei o quê. E começa aquelas coisas. O apóstolo Paulo vai falar disso várias vezes. Né? Então, vamos ver o terceiro. O que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, aquilo que nós sabemos, quem vai julgar todas as coisas é Deus. O que eu digo sempre aqui, irmão, nós temos que ter o privilégio e a obrigação de levar a mensagem, levar a informação para o maçom, para o católico, para o espírito, para o bêbado, para o efeminado, para a prostituta, para o assassino, para todo e qualquer tipo de pecador. Nós temos a obrigação de levar a informação, mas a palavra de Deus já nos dá esse privilégio de dizer: quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. No passado, eu, às vezes, ficava aquela vontade quase que de bater na pessoa. Não, mas está aqui o Evangelho, por que você vai preferir o pecado? Irmão, às vezes você convive com pessoas 10 anos, conhece a sua vida, seu deitar, seu levantar. Você trabalha aqui a sua vida voltada para o mundo espiritual. E as pessoas do seu convívio só pensam no dinheiro. E no dinheiro, assim, vantajoso. Quanto mais fácil, melhor. A pessoa não pensa no dia da morte, do juízo. Não pensa. Isso não vai valer nada, nada. Chega lá, você chega, como diz a mortalha, não tem bolso. Então, o que nós ganhamos aqui, que nós investimos em almas, que nós ganhamos em pessoas que nós recuperamos para Jesus. Então, um dos motivos de eu ter sido chamado várias vezes de louco é porque eu pegava meu dinheiro e gastava com todo mundo. Eu não gastava assim com bebida, com droga, com prostituição, com cerveja, com viagens, né? Pegava, via uma família necessitada, um pastor necessitado, um irmão enfermo, comprava o remédio. Então passei a vida inteira assim, ganhando muito bem. Deus sempre me fez ganhar muito bem, mas eu apliquei sempre muito bem. Principalmente as pessoas que conviviam comigo chamavam assim: esse cara é doido. Esse cara é doido. Ele pega o dinheiro dele e dá para os outros. Irmão, eu sei, obviamente, apareceram alguns falsos profetas, algumas canequinhas de Satanás, que não necessitavam daquela ajuda. Eram falsos profetas, no púlpito, Bíblia de pastor, aquele negócio, você pensava que era pessoa séria. O dia que você parou de ajudar o cara ficou com raiva, foi embora. O cara queria que sustentava ele, a mulher e o filho, e ele pedindo dízimo e oferta, e lá no templo, e só fazendo aquilo ali. E viajando, tirando férias, 13º, não sei o quê. Eu olhei assim, meu Deus, eu dou um duro tão grande. Praticamente eu nunca tirei férias assim de um mês na minha vida, nunca tirei. Nunca tiro assim 10 dias, às vezes o cirurgião viaja 15 dias, eu descanso 15 dias, mas nem 15 dias viajando. Eu, a maior parte do tempo, eu vou ver lá os meus pais, né? Então, essa coisa de julgar é muito difícil, irmão. É muito difícil, porque para o mundo nós somos loucos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O mundo vê os crentes, aqueles caras que não bebem, não fumam, não matam, não roubam, não prostituem, como loucos. Normais são eles, que cheiram cocaína, bebem, fumam, matam, mentem, roubam, prostituem. Eles são normais. Sacrificam crianças, roubam dos pobres para os ricos. Eles são os normais. Por incrível que pareça, gente. Quantas vezes eu passei por essa situação de louco? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. E a palavra de Deus, continuando em 1 Coríntios, diz que a sabedoria desses homens do mundo é loucura diante de Deus. Então, essa forma de julgar, né? Então o mundo nos julga, mas nós pregamos o evangelho e quem vai julgar é Jesus. Agora nós falamos, mas isso aqui está errado. Diante da palavra de Deus, está errado. Ó. Nós falamos aqui, por exemplo, Deus proíbe fazer a arca da aliança. Quando Jesus veio, proibiu. Então não façais a arca, não sentirás saudade dela, nunca mais a visitarás. Não. Pronto, está aqui. Ó. Então nós temos que pregar isso aqui. Agora, se o cara está lá com a arca, quer continuar com a arca, problema dele. Está blasfemando contra o Espírito Santo, contra Deus.
mas nós temos a obrigação de pregar a verdade. Ah, nós vamos só pregar aquelas coisas que não ofendem as pessoas. Então você nunca vai pregar a Bíblia, porque a Bíblia ofende o pecado o tempo inteiro. Ela ofende o pecado. Agora ela quer resgatar o pecador. Ela denuncia o pecado. Então essa que é a coisa diferente do Evangelho. Então nós pregamos. Agora ninguém pode chegar aqui no Brasil, lá diante do trono de Deus, e dizer que não ouviu o Evangelho. Porque se todos sabem ler, nós não precisaríamos nem pregar o Evangelho, é só ter a Bíblia, a pessoa pegar e ler. Não é? Mas Deus ainda manda a gente fazer isso. Então vou ao versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmar. Então, isso é ponto de vista já. Quem julga é Deus. Agora, você vê uma prostituta ali, você vê essa mulher é prostituta, você vê ela prostituindo, aquele é um homossexual, aquele é um ladrão, aquele é um assassino, você vê o cara está em pecado, aquele roubou, olha, desviou tantos milhões do cofre público lá do governo de Brasília, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, você vê, aqueles são os ladrões, são os pecadores. Então isso aí a gente não está julgando, a gente está vendo, é o fato que está ali, né? Agora, julgar é aquilo que você não vê, né? Então, quem pode fazer isso é só Deus. Ele tem o discernimento do Espírito. Agora, pelas atitudes das pessoas, você viu o cara matando ali, o cara é um assassino, matou. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Está citando um exemplo aqui muito bem claro, que, para mim, a minha opinião pessoal, a segunda-feira é diferente da terça, a terça da quarta, cada dia é diferente, tem coisa diferente, um dia chove mais, tem mais sol, menos sol, ou a gasolina está mais cara, está mais barata, ou não sei. Não, a gasolina mais barata nunca esteve, né? Mas variam as coisas, né? O preço, morreu fulano, aí nasceu outro. Então os dias vão se repetindo. Mas diz aqui, mas tem uns que acham que os dias é tudo igual. São todos iguais, outro não, acho que é diferente. Então o que a gente faz? Vai julgar, não, aqui tem que ficar as pessoas que acham assim, e aqui tem que ficar os que acham assim. Quem vai fazer isso, separar o bode das ovelhas, é Jesus. E vai ser lá no dia do julgamento, né? Porque aqui diz, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, primeiro nós temos que ter consciência do que está em nós, do que nós somos, né? Então, é isso que ele fala quando chega uma pessoa, você já nem conhece, esse irmão aí, ele é pecador, ele é ladrão, assaltante, não tem jeito, não adianta que Jesus não recupera, ele não quer, não sei o quê. Então, não vamos julgar, isso que ele está dizendo. Você vê aquela prostituta, não adianta. Irmão, eu sei que tem gente da família, eu falo da família. A gente está pregando há quantos anos? 10, 20, 30 anos. E ver tudo que a gente vive, a gente faz, ainda ri da cara da gente. Idolatram, matam, roubam, mentem, fumam, bebem, cheiram, fazem tudo que o mundo tem. Aí olha pra gente e diz assim, esse cara é louco, porque a gente não faz nada disso. Incrível, né? Incrível o conceito que tem de cristão. Então, aquele que faz caso do dia, para o Senhor, o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor, não o faz. O que come para o Senhor, come, porque o que dá graças a Deus é o que come. Para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque tem aquela pessoa que vai fazer a refeição, dá graças a Deus. E tem o que agradece, tem o que não agradece. Então aí nós vamos julgar. Não, esse daqui tem que agradecer, não vai agradecer. A palavra de Deus nos manda dar graça em tudo, né? Agora você vai começar a perseguir uma pessoa porque ela não agradece? Deixa o dia que ela passar fome, que ela vai precisar orar sem ter a comida. Um dia ela vai passar fome, ela vai lembrar de fazer oração para Deus mandar comida. Porque o dia todo, o ano todo, às vezes um século inteiro, a pessoa teve aquela comida e não agradeceu.
mas o dia que faltar na mesa dele vai lembrar. Então isso é próprio do ser humano, né? Mas a palavra de Deus manda nós agradecermos tudo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso que o próprio apóstolo Paulo reforçou e disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é? É isso que nós temos que ver aqui. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. 8, 9. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Então, Ele que é o Senhor. Ele que julga e diz assim: esse não pode, esse não tem jeito, não sei o quê. Eu lembro sempre de Deus falando com Jeremias. Jeremias chorando, desesperado. Deus, eu estou falando do seu povo. Aí Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, não adianta. Esse meu povo não quer ouvir o que eu estou falando. Não adianta levar mais clamores. Não querem a mim, Jeremias. Como é que você vai obrigar eles a me aceitarem? O meu povo prefere o engano, então deixa ele lá no engano. E Jeremias fazendo como a gente quer fazer, que é pegar os maçons pelo braço, assim, levar, tirar lá da maçonaria, falando: você vai agora ler a Bíblia, orar, então se esqueça esse negócio de Bafomete, de bode, de sol, você vai voltar para Jesus, que é o fundamento. Mas tem que ter paciência. A gente vai falando, explica, põe explicações, livros, CDs, DVDs, nós vamos fazendo tudo isso. Agora, se eles não quiserem conhecer a verdade, o problema é deles. Então, foi para isso que o Filho de Deus veio, para fazer a parte dele. Não somos nós que vamos fazer isso. Então, aqui está explicando, para isso veio o Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Vou explicar isso aqui para vocês. Quem julga, faz esse julgamento e despreza a igreja de Cristo, são os religiosos. Todos esses ligados à maçonaria: você é preto, a gente não quer, você é aleijado, a gente não quer, você é pobre, a gente não quer, você é mulher, a gente não quer. Então eles vão discriminando as pessoas. E a igreja de Cristo, os cristãos verdadeiros, são discriminados por Satanás. Então esse aqui: mas tu que julgas teu irmão. Chega lá diante da maçonaria: não, só pessoas perfeitas aqui no mundo de 7 bilhões de pessoas, só tem 500 mil. E nós estamos selecionando aqui, somos nós, os Illuminati, que vamos dominar o mundo. O restante, tudo nós vamos matar. Quem está julgando o mundo, fazendo a seleção do mundo? São eles, julgando o mundo inteiro. Não, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, só pode ter 500 milhões. Nós vamos matar 6 bilhões de pessoas para botar a ordem aqui, a nova ordem mundial na Terra. Isso eles pensam em fazer. Irmão, vão morrer todos na grande tribulação. Só vão ser salvos poucos ali, né? Mas tu, pois, que julgas o teu irmão, ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Irmão, não é que a gente fala sobre isso, é porque ninguém falava. Presta atenção, a Bíblia aqui, eu mostrei já até na entrevista que nós fizemos ali rapidamente com a Priscila e o Maxwell, que a Bíblia tem 20 versículos dizendo que os construtores rejeitaram Jesus, a pedra angular de esquina. Você sabe quantas pessoas pregaram isso? Aqui no Brasil, que eu já vi, tentei ver no exterior, só nós aqui que falamos disso. E o que significa construtor? Maçom. Os maçons estão indo para o inferno. Rejeitaram Jesus, não tem como ser salvo sem Jesus. Então esse é o meu desespero de falar e pregar para eles, como o ex-maçom Paulo, era Saulo, né? Aí ele disse: hoje eu sou o sábio arquiteto, aquela expressão que a maçonaria usa do grande arquiteto do universo. Falou em 1 Coríntios 3,10, hoje eu sou o sábio arquiteto, o fundamento que eu construo é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento.
Então é isso que a gente queria que aconteceu com o apóstolo Paulo, que acontecesse com os maçons. Não sei a forma que eles têm lá de ajudar o próximo, ajudar entre si, que eles pensam que estão ajudando, mas se eles encontrassem Jesus, o firme fundamento, o trabalho deles seria muito mais precioso aqui e eternamente, no céu. Então é isso que a gente prega para eles. A gente não diz, olha, nós vamos chegar aqui como eles fazem. Eles discriminam o mundo inteiro, vão matar 6 bilhões e meio de pessoas e agora nós vamos ficar... Eles que julgam a nós, eles que nos desprezam. E nós falamos, não, olha, no dia do julgamento, aí quem vai julgar é Jesus. Aí Jesus vai desprezar esse povo todo que desprezou a ele vai botar para a esquerda e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então é isso que a gente procura fazer aqui, não é? 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Isso aqui é lindo. Isso daqui. No dia do julgamento, chegar o dia do julgamento, todos vão conhecer o Senhor e muita gente vai ficar surpresa. Mas é esse que é o Jesus? Esse que é o Jesus, aquele dos crentes lá? O Pedrosa falava, queria enfiar a goela abaixo os maçons, esse Jesus? Esse que vai julgar todo mundo? Irmão, ali vai ter grau mestre, grau 1, grau 33, grau 66, grau milhões de milhões, todos de joelho dobrado, todos. Os mortos serão ressuscitados por dito julgamento. E uns serão ressuscitados para a perdição e outros para a salvação. Então você vai ver que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Você imagina quanta tristeza vai ter para aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus. Aquele Kim e a família dele lá na Coreia do Norte, perseguindo e julgando os cristãos. Ah, esses adoram Jesus Cristo como Deus, então eles estão julgados, vocês estão condenados e presos. Vai lá e prende. Essa é função para Jesus fazer isso. E o Kim, lá da maçonaria francesa, do comunismo, igual aqui da Dilma e do Lula, está lá prendendo essas pessoas. Porque não querem reconhecer o Kim como Deus, porque eles reconhecem Jesus como seu único suficiente Salvador. Então isso aqui, irmão, não é brincadeira. Isso aqui todo mundo, a gente tem que falar isso todo dia. Para doer a mente e o coração, para o Espírito Santo incomodar as pessoas. Que a gente fala aqui, e o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas do pecado. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. O que Jesus falou até hoje que não se cumpriu, irmão? Então nós vamos ver isso cumprir também. Lá no dia do julgamento, nós somos testemunhas de quem? De Jesus. Ele vai julgar? No tribunal não tem testemunhas? A igreja de Cristo vai estar lá junto com ele. Nós não somos testemunhas de Cristo? O povo lá botaram até o nome de uma religião como testemunhas de Jeová. Né? Vamos aqui para o versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nossa, isso aqui é outro fantástico. Este é outro fantástico. Outro versículo que vale a Bíblia inteira. Ah, eu cuido da minha filha, eu levo para a igreja, fez primeira comunhão, eu dei lá, não sei o que, extrema unção para o fulano que não morreu, eu fiz tantas missas de 7º dia lá, para limpar a alma do fulano. Não adianta não, irmão, está aqui, ó. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Ah, não, porque o pastor falou assim, eu usei a arca. Não, mas Deus falou para não fazer. Ah, mas a culpa é do Macedo, então, porque ele... Não, a culpa é sua. A culpa não vai ser do Silas, do Papa, que te ensinou idolatria. Não. E de São Jorge, Santo Antônio, todos esses ídolos, Nossa Senhora da cabeça, do pé, não sei o quê. Tudo é idolatria. Ah, a culpa é do Papa. Não, a culpa é sua. Cada um, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é muito bonito, esse versículo que fala aqui.
Então, eu vou parar por aqui, porque senão vai distender muito, né? Alguns irmãos estavam reclamando que os estudos ficavam muito grandes para a gente discutir um pouco mais. Então, é interessante a gente ver, porque esse aqui, deixa eu ver quantos versículos tem aqui esse outro. Vai aqui até, é grande o texto, né? Se a gente fizer todo até o 23, o 23 tem muita coisa aqui ainda. Acho que a gente poderia dar uma paradinha aqui para não ficar muito cansativo, né? E vem esse daqui, a liberdade e a caridade, né? Que eu considero mais, eu gosto de usar o termo mais amor. A liberdade e o amor, né? Ou a caridade. A gente poderia fazer, deixa eu ver que horas são. Já são 23 horas, a gente está para comentar um pouco. Acho que dá para a gente continuar, né, irmão? Estão cansados ou não? Não? Tá tranquilo, né? Dá para a gente continuar mais meia hora, acho que a gente termina. Faz tudo num programa só, né? Então vamos ver aqui, a liberdade e o amor. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Julgar, irmão, é quando você não sabe, você não tem o fato. Eu acho que aquela pessoa é prostituta. Eu acho que aquela pessoa é ladrão. Eu acho, quer dizer, aí você está no achômetro, né? Agora, quando você tem certeza, você tem os fatos ali que você viu, que comprovam, você pode falar. Porque você chega, todo assassino chega lá diante da justiça, você matou? Não, não matei ninguém. Mas você não matou, tem um vídeo lá, não era eu. O cara nega tudo, o tempo todo. Né? Mas diante de Deus não vai ter nada disso, não. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. E não adianta que ninguém vai dizer que não vai reconhecer Jesus, porque é promessa dele, que todo joelho se dobrará. Ninguém vai dizer, eu vi Jesus e não conheci. Então ninguém vai escapar dele, não. Não é? Então, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo no irmão, né? Então, nós vamos ficar na nossa função, pregar o evangelho, desfazer as obras do diabo. Agora, quem vai convencer a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Agora nós temos que denunciar o erro, o pecado, a corrupção, tudo isso nós temos que mostrar. Os corruptos, os corruptores, né? Os falsos profetas. Jesus veio para desfazer a obra deles. Então, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, mas para esse é imunda. Né? O negócio do julgamento, Jesus, eu estou certo no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa é de si imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Se você acha que deve tomar banho no sábado, não. Você acha, não, só deve tomar banho uma vez. E você acha que deve tomar banho todo dia? Não, poxa, aquele cara é imundo, ele só toma banho uma vez por mês. Eu não, tomo banho todo sábado, né? Quer dizer, esse é o conceito. Cara, não, cara, vocês dois estão sujos, eu tomo banho todo dia. Então, o conceito de imundície, né? E a pessoa só toma banho uma vez por mês e acha que está certo, né? Ele está certo, não, estou economizando água, estou economizando minha pele. E assim o cara vai mostrando as vantagens do seu ponto de vista. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Eu como carne de porco, que eu sou primeiro descendente de alemão, alemão já é acostumado a comer muita carne de porco, mas eu sou descendente judeu também. Agora, se eu estiver jantando num restaurante que tem judeus lá, eles estão junto comigo, eu não vou comer carne de porco porque eu estaria afrontando eles. Entendeu? Por uma questão de sabedoria, então eu não vou fazer aquilo diante deles. Certo? Para não gerar uma confusão, um constrangimento, senão eles vão querer me corrigir. Quer dizer, é aquele tipo de coisa que você pode fazer. Agora, se o cara está fumando, eu vou fumar também? Aí não, entendeu? Mas são coisas que o apóstolo Paulo fala assim, coisa simples, irmão. Você vai perder um amigo, vai julgar porque o cara come porco, ou que o outro come boi, ou come galinha, o outro porque... Boa noite. Boa noite. Não é, meu irmão?
outro porque come no sábado, ou trabalha no sábado, aí fica aquela coisa toda, e deixando as coisas de Deus mais importantes, que é o Evangelho, a salvação daquela pessoa, você coloca em segundo plano, porque a pessoa não tem aquele comportamento como você tem. Por exemplo, Jesus pregando tanta coisa bonita, fazendo tanta obra bonita, chega lá os fariseus, os saduceus para Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? Ah, porque o Senhor, seus discípulos aqui curam no sábado. Quer dizer, então tinha tanta coisa mais importante para eles verem, que eles estavam pegando julgando por esses pequenos detalhes. É isso que atrapalha, irmão. Isso que atrapalha. Aí fica a pessoa, não, mas que o seu cabelo é curto. Não viu o Kim lá agora, irmão? Que absurdo. Eu não sei como o mundo aceita isso. Não é só o pessoal da Coreia do Norte. Mandou agora todo mundo cortar o cabelo baixinho, nas laterais, igual o dele. Todo mundo tem que fazer o corte de cabelo dele. E que loucura no mundo, gente. E as pessoas têm que chamar esse cara de Deus. As crianças na escola têm que ver o retrato da família dele e se curvar para adorar. Cadê o pessoal do mundo? Falou, cara, vai dar uma volta ali na esquina, vai embora, cara. Vai procurar outra coisa que fazer. Está lá, dirigindo uma nação com um montão de escravos, inclusive, sem... Isso é o comunismo, isso é o PT. Isso aí é o partido da Dilma, é o partido do Lula, do Fidel Castro. Pelo amor de Deus, gente. Então, ele julga que todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo com ele. Como é que todo mundo vai pensar com ele, adorar a ele, que ele se diz Deus? Então, quer dizer, isso é julgamento. O cara está julgando o mundo todo. Então, esses caras são chamados de quê? Ditadores. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Não é? Porque quem vai julgar é Cristo. Ele que vai julgar todos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Ah, isso daqui que a gente tem que falar. Hein? Olha aqui, ó. Frisar isso daqui também, que coisa linda, né? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. Onde houver injustiça, não há o reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, eu repito aqui sempre, os primeiros que serão eliminados do reino do céu são os injustos. Diz assim, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não herdarão o reino dos céus também os idólatras, os homicidas, os bêbados, os fornicadores, os efeminados, os que amam e cometem a mentira, as prostitutas, os ladrões, os assassinos, e vai por aí afora. Esses não herdarão o reino dos céus. Mas o primeiro são os injustos. E a palavra de Deus também diz, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, só lembrando que o reino de Deus não é feito com propinas, não é feito com corrupção, não é feito com dinheiro roubado, não é o dinheiro que é pedido para Jesus e fica com os caras, entendeu? A venda do evangelho, porque o evangelho é de graça, Jesus nos deu o evangelho de graça, por que eu vou vender para as pessoas? Então, essa é a parte do evangelho, aí você pega lá, vai ver a Bíblia. O que tem a religião? Tiago 1,27, a verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção desse mundo, ou seja, abster-se das coisas injustas. E todas as religiões estão cheias de injustiça. Por isso Deus não habita em templo feito por mão de homem, gente. Tem que ver essas coisas. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Ótimo. Imagina se o Brasil inteiro vivesse assim, na palavra de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não só os homens do Brasil, do mundo inteiro ia gostar, né? Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um com os outros. Irmão, nós temos que mudar muita coisa da nossa cultura.
Os nossos heróis que aparecem na televisão, os heróis nos livros de história, de ciência, os nossos heróis, a maioria deles são assassinos. Um matou 1 milhão, outro matou 200, outro matou 500, outro matou 300, outro matou 52 milhões, outro matou 200 milhões. São os heróis. Aí você olha para o maior homem que existiu na face da terra, Jesus Cristo. Ele nunca matou e nunca mandou nenhum servo dele matar ninguém. Mudou. Nós vivemos o quê? Pela lei da graça agora. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Nós pregamos aqui contra o pecado. Mas não vão acabar, por exemplo, com homossexuais. Então vão matar todos os homossexuais? Não. A nossa maior arma é o amor e a verdade. Então vamos contar a verdade para eles. Onde está a verdade? Na Bíblia. Então isso que é a nossa arma. E funciona e é a mais poderosa. Agora, como que Satanás resolve isso lá? Matando as pessoas. Vão acabar com a violência no Brasil? Vamos. Agora não existe mais violência. Todo mundo pode matar quem quiser. Pronto, assim que eles acabam com a violência. Aí todo mundo pode matar, ninguém é preso, ninguém é punido, então não existe mais violência. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Aquele exemplo que eu citei, né? Você pode comer carne de porco, mas não vai comer na frente de um judeu para afrontá-lo. Né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Repetindo, o exemplo que eu acabei de mencionar. Não é? Às vezes você pode até ganhar um judeu para Jesus, mas se você ficar afrontando, você é bobo, você não come carne de porco, não sei o quê, aí vai gerar um constrangimento. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado, né? Então você tem que ter fé naquilo que você está processando, né? Então isso daqui nós já acabamos aqui, né? Deu para fazer rapidinho, né? Não precisou mais. Então, a forma toda que ele está falando aqui é de julgamento, para a gente ter tolerância e não julgar. Tanto os fracos de fé, e quanto na maneira de proceder, de se alimentar. Porque nem na parte espiritual, ele está falando aqui da gente julgar a pessoa pela parte espiritual, mas até pelo ato, se o cara toma banho, se o cara come, se o cara tem um determinado comportamento ou não, então aí você perde aquela pessoa para Jesus. Agora, nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós estamos aqui para desfazer as obras do pecado. Foi que Jesus se manifestou, o Filho de Deus. E o Espírito Santo está dentro de nós para fazer isso. Mas não para matar o pecador. Então nós temos que abrir a boca e dizer, olha, pensei até fazer um desses adesivos para colocar no carro. O meu herói nunca matou ninguém. O meu herói é o que morreu. Né? O herói é o que morre, não é o que mata. Jesus Cristo, né? Porque todo mundo coloca camiseta, estou falando muito desse Che Guevara, desse assassino maconheiro, matou 110 mil pessoas, é idolatrado. Não, mas isso aqui é um herói, o herói da juventude. Que herói por quê, gente? Porque é um assassino? Então nós temos que mudar o curso da história. Herói é quem mudou a história do mundo para sempre, nunca matou ninguém, Jesus Cristo. E é isso que nós pregamos e queremos vê-lo no seu coração, na sua vida. Corri um pouquinho, mas acho que deu. Não ficou cansativo não, né, irmãos? Agora eu vou parar aqui um pouquinho e pedir aos irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa, conversar, acrescentar alguma coisa ao estudo, ou conversar alguma coisa aqui com a gente, fique à vontade. Às vezes é alguma coisa que a gente não deixou bem claro. Vamos ser um fato, às vezes, que aconteceu com o irmão, uma dúvida que você teve, irmão. Você pode mencionar aqui o que aconteceu contigo, que você fez e a pessoa não gostou, ou o que a pessoa fez contigo e você se ofendeu.
vocês têm a oportunidade de falar alguma coisa agora. Pastor, Sim. eu estou enfrentando uma luta muito grande com essas pessoas do sistema. Sobre essas posturas no Face, mas eu não coloco que é para eles, mas a gente sabe que, como perseguiram Jesus, toda pessoa que falar a verdade, eles não gostam da verdade. Então, e mesmo como diz o Paulo hoje, a maioria são os próprios evangélicos. Aí, eu postei, porque eu tiro fotos e ponho um título em cima, mas não ponho denominação nenhuma, né? Só coloquei assim, veja se a sua denominação se encontra nestas que pertencem à maçonaria. Aí tinha os nomes e um pastor auxiliar conseguiu 47 assinaturas das igrejas deles contra mim e colocou naquela resposta toda a história da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, e tinha o DNA de Deus, e por último colocou assim, que se a pessoa que escreveu isso aí, ou a pessoa que crê, tem que fazer um exame de sanidade mental. Sabe, eu fiquei assim, bastante abatida com isso, sabe? Pensei em responder, pensei em fazer tanta coisa, mas depois, na hora, assim, né, eu me senti que meu coração ficou machucado. Né? Mas depois eu comecei a pensar, qual seria a melhor maneira para mim fazer? Aí eu resolvi ignorar. Fiz de conta que eu nem vi aquela resposta, fiz de conta que continuei com eles, porque eu ia excluir eles do meu Face, ia fazer tanta coisa, e no fim eu disse, não, eu vou fazer assim. Porque o Senhor deu aquele estudo de Romanos e me ajudou muito a vencer naquela hora, quando o Senhor explicou aquela noite sobre o amor, que o Senhor falou, aquele que ama já cumpriu toda a lei, e que nós devemos orar por os nossos inimigos. Aí me veio tudo assim na minha frente, porque senão eu ia fazer uma coisa assim de bafafá mesmo. E também não se deve fazer no Face essas coisas. Porque quando a gente posta, não é para determinadas pessoas, a gente posta para esclarecer a verdade. Aí eu simplesmente disse, não, eu vou orar por todos eles, não tenho nada no meu coração. Deus me deu uma paz tão grande, Jesus me deu, o Espírito Santo me deu uma paz tão grande, e aprovou aquela atitude, que não era para mim responder nada, fazer que eu nem vi, que eu fiz a minha parte, continuei, quando eles põem alguma coisa, que assim, eles curtem a minha, mas irmã, eu também curto, e aí ficou por isso. Agora, eu compartilhei uma foto que falava assim, mas o título que eu coloquei em cima, assim, a igreja dos mercenários fazem isso. Aí dizia assim, você que... Mas não fui eu que escrevi, eu tiro as fotos, ponho um título em cima, né, para compartilhar a verdade. Aí eu coloquei em cima, os que são mercenários. Aí dizia que davam sempre os dinheiro para a igreja, davam os dinheiro para os pastores, e embaixo tinha a foto das pessoas passando fome, então era para dar para aqueles. Aí uma delas respondeu para mim, você falar uma coisa dessa, você já teve uma igreja?
Você, os pastores, já te ajudaram tanto. Irmã, na igreja, diz para ela, a senhora continua na igreja. A senhora esteve no templo. Na igreja continua porque é Jesus que continua dentro da senhora. A Sim. igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo porque Jesus está dentro de nós. Não somos nós que estamos dentro de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Foi ela que botou a igreja. Jesus está dentro de nós. Quer dizer, a visão deles é que Jesus é o templo. E é totalmente o contrário. Romanos 1, que nós estudamos aqui. Inverteram a verdade de Deus em mentira. Aí eu só coloquei para ela, olha, eu compartilhei e falei a igreja que tem pastor mercenário, vende tijolo, vende coisas ungidas. Né? Se tu achou que a tua é assim, eu não especifiquei qual é. Minha amada, você está entendendo errado. Leia o título que eu coloquei. Só isso, e não porque eu tinha que responder, né, aquilo que ela disse. Agora, aqueles outros pessoas, 47 pessoas que eu ajudei, pastor, a ser, assim, que se espelharam em mim para ser missionária, para ser pastor, que eu ajudei a assinarem contra mim. Ô, irmã, a senhora calma, que da mesma forma a senhora está sendo um espelho para eles. Dá um tempo. A senhora fala, quem convence esse povo do pecado é o Espírito Santo. Porque a vontade é da gente convencer. Mas com o tempo eles vão ver o que eles estão lá dentro. E da quadrangular, pergunta o que não é maçonaria dentro da quadrangular. O pastor esteve aqui já com a gente, participando de Hangout, o Luiz Carlos, que até ele fez a tradução do resumo desses livros aqui, para nós, do Scarlet and the Beast. Foi esse pastor da quadrangular, ele saiu da quadrangular, era da liderança no Rio Grande do Sul, confusão com adultério, aquela confusão toda. Aí esse cara que estava mais em pecado todo, veio aqui para o Rio de Janeiro, que está fazendo a nova ordem mundial lá no Espírito Santo. Chega para a igreja quadrangular e pergunta assim, vocês querem entrar para a maçonaria? Sim. Então tudo bem, vocês continuem na igreja. Vocês não querem entrar para a maçonaria, não? Então vocês vão ser colocados para fora da igreja. Lá no Estado do Espírito Santo, quem está fazendo isso é o Rui Barbosa, que é uma homenagem ao maior maçom aqui do Brasil, Rui Barbosa. Chama de Pastor Rui Barbosa. Esse que estava lá cheio de problema no Rio Grande do Sul, veio aqui para o Rio de Janeiro, agora está fazendo intervenção no Espírito Santo. Ele e o fundador da loja maçônica aqui do Rio de Janeiro, o Daniel Silva, não, qual é o nome dele? Isaías de Souza Maciel. Isaías de Souza Maciel é um maçom assumido, declarado, foto dele dentro da loja, fundador de loja maçônica, aqui no Rio de Janeiro. Junto com ele. Irmão, Esse presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, esse Mário de Oliveira. Todos envolvidos com isso, todos, irmão. Então, todos envolvidos. Lá no interior do Espírito Santo, eles chegaram com o pastor Jonas. Falei isso quase um ano aqui. O pastor Jonas jejuou 40 dias e 40 noites e ficou ali orando com o pessoal e disse que não ia entregar a igreja, porque a igreja dele era de Jesus. A quadrangular chegou lá e roubou a igreja dele e pronto, botou um outro falso profeta lá. Aí ele com o pastor Leopoldino foi montar outra igreja. Irmão. Isso é muito conhecido. Só não quer ver isso quem não quer ver, mas que isso existe, está de montão aí, está de montão, está aí. Muita coisa aqui da quadrangular aí, envolvido com maçonaria. O que a gente tem preocupação... Eu saí de lá porque eu vi a bandeira dos Cavaleiros Templários. Claro. Eu vi a arca, está lá, campanha da arca no final do ano. O que a gente quer mostrar para eles, que o objetivo da maçonaria, isso não foi escrito a semana passada, não, irmão, já tem 150 anos. Eles querem levar todos a crerem na doutrina luciferiana, que Lúcifer é Deus. É isso que eles querem. Eles querem fazer isso. Estão preparando isso há muitos anos, para apresentar ao mundo inteiro a verdadeira, pura doutrina luciferiana. Então nós temos avisado aos religiosos. Se eles querem ir para o inferno através de Lúcifer,
eles podem ficar tranquilos que a igreja quadrangular está lá, preparando o povo para receber como a igreja católica, receber Lúcifer como Deus. É só eles ficarem tranquilos, que em breve eles vão receber isso. Entendeu? Eu vi falar, pastor, que os mais graúdos, pastor mais graúdos, eles fazem... Enquanto a irmã fala aqui, deixa eu ajustar a lâmpada aqui. Pode falar, minha irmã. É assim, ó, eu vi falar que os pastores da quadrangular, outras, só os mais graúdos, eles se reúnem para fazer culto maçônico entre eles. Que os outros menores não vão ficar assim, não participam, mas os que eles acham que são os maiorais, os cabeça, eles fazem culto. Eu também acho que eles devem de fazer alguma coisa, porque se eles são disso aí, eles têm que fazer. Entre eles só. Que o povo não fica sabendo. Uhum. Não, isso daí a gente já sabe há muito tempo como eles agem. Os altos graus estão lá. 95% dos maçons, eu digo, do povo que está dentro dos templos, não sabe nada do que está lá na cúpula. São enganados e merecem ser enganados. O Albert Pike disse isso. Agora, os 5% que estão lá em cima na cúpula, esses sabem de tudo. Sabem que Lúcifer é Deus e o plano é de levar todos a crerem que Lúcifer é Deus. Você quer crer que Lúcifer é Deus, fique dentro do sistema religioso, porque esse ele já escreveu, o Albert Pike, isso desde o dia 22 de janeiro de 1870. Isso está publicado pela maçonaria. Sim. Então, e você vê, eles constroem uma biblioteca inteira e não põem uma Bíblia lá dentro. Que é o livro mais importante, mais precioso do mundo, o primeiro publicado. É triste isso, irmão. Mas já é a intenção deles levar as pessoas a não crerem em Jesus Cristo, né? Aí o que eles falar, eles aceitam. Porque não conhece a palavra. Então, é isso, eu queria pedir ao senhor para me ajudar em oração, porque eu, assim, não, irmã, a gente leva os baques, né? Daqui a pouco eles vão ver que a senhora está certa. É só um pouquinho. Se eles quiserem reconhecer que Lúcifer é Deus mesmo, eles vão ficar lá e vão aceitar e vão dizer que, senhora, esse negócio de Jesus Cristo não existe não. Meu pastor lá da quadrangular falou que Deus é Lúcifer. Isso que Jesus Cristo não existe. Igual o Código da Vinci falou. Pois é. Aí eles vão, em breve, não se assustem não, irmão. Se eles falarem isso, porque a palavra de Deus é clara. Foi dado à besta guerrear, fazer guerra aos santos e vencê-los. Amém. Parabéns pelo seu trabalho. Continue denunciando aí seu pecado. Amém. É isso que eu queria dizer para o senhor também, que o senhor não esqueça, quando o senhor falar isso dos maçons, o senhor cita a Igreja Batista, tal, essa, aquela, cita a quadrangular e cita esse Mário de Oliveira, que é o presidente nacional. Não, eu faço assim, irmão, eu pago R$1.000 qualquer artigo dele contra o satanismo da maçonaria. Eu não falo contra os maçons eu quero ganhá-los para Jesus. Sim. Mas a doutrina da maçonaria é satânica. É satânica, é de Satanás, é de Lúcifer. Isso não foi eu que escrevi e que falei, não. O maior maçom, Albert Pike, e tantos outros, o Albert Mackey também disse, a religião da maçonaria não é o cristianismo. É o satanismo, isso é claro, é declarado por eles. Então é isso que a gente quer passar para as pessoas. Se você quer... É isso mesmo. Lúcifer é Deus, você está na maçonaria, quer para o inferno, então tá bom. Mas existe um caminho melhor que é Jesus, que nem o Saulo fez. O Saulo largou aquilo tudo e virou Paulo. Aí ele disse, hoje o fundamento do que eu construo é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento. Aí a coisa muda, a coisa fica diferente. Entendeu? Sim, senhor. Mais algum irmão tem alguma coisa a mais a falar, a acrescentar? Não, né? Então nós vamos aproveitar para a gente encerrar aqui. E tem tanta gente boa aqui com a gente. Vamos chamar a nossa irmã, que é mais antiga, que demora a aparecer aqui, né? A nossa querida irmã Elaine,
que ela nos eleve a Deus em oração, agradecendo e pedindo a bênção de Deus desse trabalho, que possa ganhar muitas almas para Jesus e tirar a dúvida de muitos cristãos, irmãos. Então, nós não devemos preocupar com aquelas coisas pequenas. Eu tenho que guardar aqui o sábado. O outro não, o outro aqui não pode tomar sangue. O outro aqui não pode comer carne. O outro aqui... Irmão, quem salva é Jesus Cristo. A importância é lá em cima de Jesus Cristo. E não tem esse negócio de ter Jesus Cristo e Lúcio. Deus não divide a glória com ele. É só Jesus, né? Então vamos continuar pregando assim. E a nossa maior arma é o amor e pregar a verdade. Agora, as pessoas preferem o engano, irmão. Eu convivo, as pessoas preferem idolatria do que Jesus. Preferem a prostituição do que trabalhar. Preferem matar do que trabalhar e viver honestamente. Preferem roubar do que ter uma vida de caráter, de dignidade, de respeito. Isso para as pessoas não tem valor, irmão. Eu vejo isso dia a dia nos meus locais de família, nos meus locais de trabalho. E duvido que você não veja isso dia a dia. As pessoas acham que elas são muito inteligentes, que elas são muito espertas, porque elas preferem mentir, roubar, prostituir, matar, roubar. Não, eu sou muito esperto. Está vendo aquele otário como trabalha? Está vendo aquele otário como não bebe, não fuma, não joga? E, ó, eu pinto e borda. É o que estou vivendo. É isso que o mundo julga assim. O mundo nos julga assim. Mas isso que nós estamos falando aqui é para eles. Eles nos julgam assim. Mas aí diz que quem vai nos julgar é Jesus. Aí ele vai dizer quem nós somos. Tá bom? Então oremos com a nossa irmã Eliane. Ativou o microfone, irmã Eliane? Tá baixo. Não estamos ouvindo, não. Aumente ao máximo o microfone. Opa. Não. É no canto aqui em cima, assim, na parte superior, tem um telefone, tem uma rodinha, tem uma escadinha, tem uma câmera e tem um microfone. O microfone tem que estar branco. Se ele tiver verde, ele não fala, ele tem que estar branco, aí em cima, superior. Na sua tela, aí em cima. Passa o mouse lá em cima, na frente da palavra Google. Ela falou agora há pouco com a gente. Aconteceu. Então vamos ver a outra pessoa que está aqui com o microfone. Vamos falar aqui com a nossa irmã Cleusa. Vamos ver se a irmã Cleusa tem um microfone ali. Oi, doutor Pedrosa. Opa! Então agradece a Deus, irmã, por esse estudo de hoje, pedindo que esse Brasil possa conhecer essa verdade, irmã. Está difícil de levar isso. Você vê hoje onde se faz uma biblioteca onde não se tem a Bíblia, o livro mais precioso do mundo. Irmão. Você vê tantos livros, você não vê a Bíblia, né? Lá dentro de uma biblioteca. Nós estamos vivendo o fim mesmo, irmão. Aí por isso que nós lemos aqui em Amós, capítulo 8, versículo 11, né, dizendo que Deus ia profetizar, né, com Amós, mandando ele escrever, que existiria um tempo que as pessoas não sentiriam mais fome de comida e nem sentiriam mais sede de água. As pessoas sentiriam fome e sede da palavra de Deus. E é o que está acontecendo hoje, irmão. Se você não correr, não buscar, você não encontra. Ninguém mais ensina a Bíblia nem a palavra de Deus. Daqui a uns tempos que você vai encontrar, já estão adulterando tanto a Bíblia, você não vai encontrar mais Bíblia por aí. Então isso está muito triste o que está acontecendo. Vamos orar a Deus pedindo que o povo volte a estudar, a ler a palavra de Deus, que ela volte a ser ensinada no rádio, na televisão, até nesses templos lá onde Deus não habita, que alguém tome vergonha lá e comece a voltar a ensinar a Bíblia.
que está em desuso isso. Isso é o final do mundo, né? Então, oremos com a nossa irmã Cleusa. Oremos. Pai de amor, eu quero lhe agradecer por esse estudo maravilhoso. Obrigada pela vida do Dr. Pedrosa, Senhor, que tem denunciado as obras de Satanás sem medo, e que mais pessoas como ele sejam levantadas neste mundo, Senhor, porque é o que nós precisamos ouvir. Pessoas fiéis ao Senhor, que pregam a sã doutrina. Pai, eu peço por esse mundo que vive numa cegueira total, vivem como se não existisse um Deus tão poderoso e tão misericordioso como o Senhor. Que a palavra seja anunciada por todos os cantos da terra, até os confins da terra, como diz a sua palavra, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Agradecemos a participação lá de Porto Alegre, da nossa irmã Cleusa, né? Que Deus abençoe ela, a sua filhinha, sejam muito felizes. E eu gostaria só da gente repetir 2 versículos aqui desse estudo que nós fizemos hoje, para a gente... São todos eles muito bonitos, né? Os versículos todos, mas esses 2 aqui, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Lembrar este e esses 2 aqui, ó. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua se confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não tem escapatória, irmão. Não tem como fugir. Você pode ir para a religião, pode fazer isso, pode dar o seu corpo a ser queimado e fazer tudo isso, falar a língua dos anjos, mas se você não tiver o amor e reconhecer que Jesus é o Messias, é o Senhor da sua vida, irmão, você pode estar 50 anos dentro da religião, dentro dos templos, não resolve nada. Então, aqui, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A gente só fala, agora a decisão é das pessoas. Não é? Então, isso é parte bonita, né? Que nós temos da palavra de Deus, então está cumprido. E mais uma vez quero agradecer a todo o povo de Deus que está sempre aqui conosco, nos assistindo pela internet, pelos sinceros.ninja, pelo sinceros.com.br, pelo YouTube, pelo Google+, e fica gravado aqui para os irmãos participarem, né? Mesmo assim, como cansado que estou hoje, mas hoje acordei cedo, foi muita atividade social, no final ainda tive que passar no hospital para ver o paciente. Chegamos aqui correndo e deu tempo a gente fazer. Sexta-feira eu passei por 3 hospitais, irmã, para conseguir chegar aqui mortinho, mas tivemos condições de abrir do Hangout, porque no outra sexta-feira eu saí muito tarde, saí do hospital 11 horas da noite, não teve condição de chegar aqui em casa de madrugada. Mas sempre que possível, irmão, nós estaremos aqui. Peço que os irmãos continuem com as suas orações e mostrando, nós queremos que os maçons mudem a coisa mais importante de toda a estrutura deles, botar Jesus como fundamento. Todas as religiões botam Jesus como único fundamento. É Jesus, como fez o apóstolo Paulo, os maçons salvos. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Né? É isso que nós queremos, que todos nós voltemos a colocar como fundamento da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, do nosso universo, Jesus Cristo como fundamento. E ninguém tem direito de botar outro fundamento. É isso que nós pregamos e pedimos que os irmãos continuem nos ajudando a levar adiante. Então, me despeço dos irmãos, já com muita saudade, até amanhã, agradecidos a Deus e a vocês, e vamos continuar, irmão. O trabalho está dando certo, está incomodando o inimigo, estamos avançando, e para adiante teremos mais novidades aí nessa área. Vocês vão ver que o povo verdadeiro de Deus está se manifestando, né? Então, um grande abraço em todos, parabéns pela sua fidelidade a Deus e pela sua coragem de viver o Evangelho.
porque não é fácil não, irmão. O evangelho não é coisa para frouxo, para covarde, não. O evangelho é para gente de coragem, para gente que tem estrutura, para gente que ama a Deus e esteja disposto a caminhar no caminho estreito. Porque esse evangelho das religiões, irmão, falso evangelho, falsificado, que o objetivo é levar as pessoas a crerem que Lúcifer é Deus, isso aí só dá moleza para as pessoas lá. Tudo que você fizer, Satanás aceita. Agora, o evangelho da Bíblia, de Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, lê dia e noite a palavra de Deus. Diz que tem prazer. Aquele Salmo 1, irmão, está aqui, ó, falando, nós estamos falando como o povo está voltando a ter fome e sede de Bíblia, porque não há onde se pregue mais o evangelho, né? Então as pessoas estão desesperadas. Você compra uma revista, fala um montão de coisa, e não tem nada de Bíblia. Quando você vai pegar a palavra de Deus, você não encontra mais. Aí as pessoas se acomodaram com isso, né? Então elas gostam do engano, né? Gostam do engano. Deixa eu só ler aqui só um pouquinho, é mais importante o Salmo 1, né? Quer ver? Olha aqui. Não, aqui eu já pulei para Jó. Jó, Salmos. Aqui, ó. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Que horas são agora, irmão? Ó, 23h40. Estamos meditando aqui na lei do Senhor. Tá? Isso que é o justo e que é bem sucedido, né? Viu? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse tipo de gente tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Somos nós, é você. Por isso nós estamos aqui reunidos assim. Agora, esses que não gostam da palavra de Deus, não medita nem de dia, nem de noite, nem durante a semana, nem durante um ano. Nunca. Esses, meus, são os ímpios. A palavra de Deus descreve aí os ímpios e os justos. Tá? Então vamos continuar com essa fome, essa sede da palavra, né? Irmãos, e lembre que o que a gente leva dessa vida são as almas que a gente ganhou para Jesus, são as bênçãos, os galardão que estão no céu. Porque tudo é pó e o pó tornará. Nem o pó que a gente leva vai se tornar como o pó. Não é? Então estamos no caminho certo, vamos continuar fazendo a obra de Deus. Então, um grande abraço a todos. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.